Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje aqui eu vou dar sequência à série de vídeos aí do panorama dos ativos mini índice e mini dólar. A gente vai entender então um pouco o que aconteceu aí no pregão de sexta-feira, dia 16 de setembro, certo? Bom, então aqui eu tô com o gráfico do nosso querido mini índice, o tempo gráfico aqui de 15 minutos, certo? Então, ao longo do dia aí a gente pôde perceber que o mercado ficou bem lateral, certo? Aconteceu algo parecido com o mercado americano, né? O mercado ele vinha de uma certa lateralidade e aí no final do dia ele começou a desenvolver uma movimentação de alta, é, mais de uma realização aí dentro do próprio mercado, certo? Então aqui a gente tinha a última região de congestão do pregão do dia anterior, certo? Tínhamos um estado wide aqui, ou seja, uh, um estado onde o mercado ele já está dentro de uma movimentação aí mais esticada. E aí, dentro desse contexto, a gente espera uma possível realização. Porém, todavia, toda vez que eu comentei aqui, né, na quinta-feira, eu tinha dito que eu não estaria levando em conta o cenário do mercado externo, certo? E lá no mercado lá fora, a gente presenciou aí ao longo das 8 horas, né, ao longo do pré-mercado, o mercado vindo com um sentimento bem vendedor, um sentimento bem pessimista aí com o movimento, certo? Então, uma vez que a gente conseguiu presenciar o sentimento do mercado, já de um sentimento pessimista, um sentimento aí que não vinha de acordo, já era de se esperar, né? Eu poderia esperar aí que a nossa bolsa estaria ligada aí ao primeiro movimento, pelo menos aí até a abertura do à vista, caso as ações aí não tomassem um rumo diferente, beleza? Então, começamos aí com uma movimentação onde o mercado ele abre com um gap de baixa, e aí dá um cenário que a gente chama de GBTO, tá? Ou seja, dá uma barra elefante, uma barra com bastante presença, mas essa barra aqui não dá continuidade. E se a gente perceber aqui, o mercado ele ainda tenta dar continuidade, ele falha essa continuidade, né? Dá uma pequena renovação aqui de máxima, né? Ele renova a máxima, mas ele rejeita essa renovação. E uma vez que ele faz isso, aí ele dá o gatilho GBTO, certo? Que seria basicamente uma barra elefante sendo engolfada aí abaixo das médias. Uma vez que a gente tem essa GBTO, a gente tinha um cenário aqui onde essa região aqui seria uma região de liquidez do tempo gráfico de uma hora. E aí o mercado veio buscar essa região aqui, onde ele encontrou um certo nível de suporte, né? Ele já começou a vir de uma deriva aqui, começou a fazer uma movimentação bem lateral. E aí, uma hora, o mercado começou a fazer toda essa movimentação de alta aqui, né? Deu essa puxada de alta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver que horas que foi. Às 11 horas. Então, no candle das 11 horas a gente teve essa movimentação de alta aqui. E aí o mercado ele faz um padrão de deriva aqui, fica derivando aí quase até 3 da tarde, onde ele deixa um padrãozinho aqui de fundo duplo, certo? E esse fundo aqui eu gosto bastante porque é um fundo que demora para acontecer, né? Não é aquele fundo imediato. E é um fundo que a gente tem um padrãozinho de liquidez, essa linha de tendência de baixa aqui, onde o mercado ele pode vir mitigar essas regiões de topo. Uma vez que o mercado ele tem essa regiãozinha de suporte aqui, encontra esse fundo duplo, dá um engolfo de alta, ele começa a fazer e desenvolver aí uma movimentação de alta aí, bem característica aí de uma realização, certo? Mas a tendência ainda é uma tendência de baixa, certo? Então o mercado aí ele já vem de uma movimentação bem forte. Aqui, para quem conhece o método do Oliver Vélez, né, a gente entende aqui que a gente já tem um ciclo inteiro de mercado, ou seja, a movimentação um, 2, 3 de mercado. Então você tem um movimento de impulsão, um movimento de correção, uma outra movimentação de impulsão. Então, uma vez que você tem todo esse movimento, o Oliver entende, né, que isso daqui seria uma movimentação cujo o ciclo esteja completo. E aí você espera uma nova movimentação presente iniciar, certo? Então, a gente já tem este movimento aqui sendo uma movimentação de alta, e aí eu vou voltar aqui depois para fazer as análises e mostrar os pontos aí que eu entendo como pontos mais importantes para o pregão de amanhã, certo? Já no caso do dólar, né, a minha análise já não foi tão interessante, uma vez que a gente conseguiu presenciar aqui o ativo fazendo uma bela de uma movimentação de alta, né? Ele veio e deu continuidade àquele sinalzinho de baixa, certo? Mas o dólar também estava forte aí
no mundo aí na sexta-feira, então já veio aí de uma movimentação mais presente, certo? Bom, então aqui a gente consegue presenciar aí uma situação onde o nosso ativo ele deu um contexto de CAS, perdão, tá? O CAS seria Climatic Advanced Cell, tá? Então esse daqui é um dos setups do Oliver Wallace. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco barras em sequência. A gente tem uma tentativa de engolfo de baixa próximo de uma região de resistência aqui. Porém, o mercado não dá continuidade. Ele tenta dar mais um rally. E aí, a partir desse rally, né, acredito eu que deva ser por volta das 11 horas também. Isso aí. Então, no mesmo momento em que o índice ele dá aquela virada, o dólar também dá esse engolfo de baixa aqui. Aí o mercado ele tenta dar aquela recuperada, da mesma forma que o índice ele estava ensaiando aqui a retomada da queda, faz a rejeição dessa região que a gente conhece como PHR ou Prior High Resistance, né? É um dos termos aí utilizados dentro da técnica do Oliver. Então ele faz a rejeição desse PHR, tenta fazer a renovação dessa máxima aqui nesse candle, gera aqui um padrãozinho de rejeição e aí uma vez aí tem a movimentação de queda, o que pode gerar aí uma nova tentativa de testar essas regiões aqui que ainda não foram testadas dentro da marcação que eu fiz para o pregão de sexta-feira, tá? Então, como a gente já tem essa situação aqui armada, onde tanto o índice quanto o dólar estão ensaiando uma movimentação de realização, a gente pode imaginar aí que a gente já tem aí uma movimentação de baixa aí para o dólar e de alta para o índice para o pregão de amanhã, caso o cenário externo seja favorável para isso, beleza? Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui, fazer a marcação dos pontos e aí eu volto aí para fazer a análise aí do que eu espero, beleza? Certo, pessoal? Então voltamos aqui. Vamos dar sequência à análise. Então, uma coisa que eu estava reparando aqui na hora que eu estava fazendo as marcações é que todo esse movimento de alta aqui, né, uma vez que ele veio testar essas regiões de fundo aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Ou mais conhecido como gráfico de uma hora, certo? A gente consegue perceber uma coisa bem interessante que esse movimento aqui de reversão, tá? Ele foi gerado por um double space do gráfico de 60 minutos, tá? Então, esse double space, né, ele já colabora aí para uma possível movimentação de alta aí, caso o mercado aí, novamente reforçando, o mercado internacional esteja colaborando para esse tipo de cenário, certo? Um cenário que aponte para uma realização geral dos mercados aí da movimentação de baixa que a gente vem presenciando, certo? Lembrando que na quarta-feira agora a gente tem a decisão de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A famosa super quarta. Então pode ser que o mercado esteja aí um pouquinho, pode ser que ele esteja trabalhando aí de uma forma um pouquinho mais paciente até quarta-feira. E aí, uma vez que o mercado divulgue aí, de fato, né, os bancos centrais divulguem aí a política monetária que foi decidida, aí o mercado vem a fazer a movimentação que o pessoal espera, certo? Então, tudo isso daí a gente vai conseguir analisar dentro dos próximos dias. Por enquanto, o cenário é um pouquinho incerto, até pela própria narrativa que o mercado já vem construindo aí ao longo dos últimos dias, beleza? Bom, então voltando aqui, a gente está no gráfico de uma hora, essa movimentação de alta que foi gerada por um double space e estamos dentro de uma congestão, certo? Então, um dos possíveis alvos dentro de uma correção, certo, é você projetar o range da correção, ou seja, o lado que rompeu 100% desse range para cima e para baixo, certo? 100% desse range vai dar mais ou menos aqui em cima, tá? Coincide um pouquinho com esse último topinho, tá? É um micro topo aqui, como a gente está no gráfico de uma hora, ele é um topo em tempo gráfico menor, certo? Então a gente pode presenciar esse tipo de movimentação aí para o nosso gráfico amanhã. Aqui eu marquei algumas regiões que eu considero importantes aí, né? Principalmente as regiões de gráfico de uma hora. Então, reforçando, este ponto aqui acaba sendo um ponto importante e este ponto aqui também acaba sendo um ponto importante. Aqui, como a gente ficou bem lateral no pregão de sexta-feira, tem a possibilidade da gente continuar preso, né, dentro dessa lateralidade.
Então aqui eu marquei a máxima do pregão de sexta-feira, certo? Então aqui a gente tem uma região de ROI, né, o High of Yesterday, e aqui a gente tem uma região de LOI, tá? Ou Low of Yesterday. Uma vez que a gente tem essas duas regiões aqui, pode ser que a gente tenha possíveis gatilhos, né, para quem conhece o famoso setup de trap, né? Ou seja, a armadilha ou o falso rompimento do mercado, né? A gente pode ser que consiga identificar isso ao longo dos primeiros minutos da manhã, inclusive caso o mercado venha trabalhar aqui no meio dessa região, certo? Para quem trabalha com Fab4, o que nós temos aqui? Esta Fab4, tá? Ou seja, os Quatro Fantásticos ou o Quarteto Fantástico, chame como você quiser, a estratégia de abertura do Oliver Vélez. Essa Fab4 aqui, ela não é uma Fab4 tão interessante, tá? Ela já é uma Fab4 aqui em estado wide, ou seja, uma Fab4 que não é tão propícia aí para fazer a movimentação de abertura do mercado, certo? Então é muito mais interessante que a gente encontre Fab4 em estado narrow, tá? Então já é o primeiro sinal aí que a gente consegue perceber dentro desse movimento aqui do mercado. Então, uma Fab4 em estado wide, a gente tenta ir contra esse tipo de movimentação, certo? Então, uma vez que o mercado, lógico que não é um protocolo 100% rígido, mas você tem que alinhar com o contexto do mercado. Então, você tem uma Fab4 em estado wide. A gente tem uma situação que pode acontecer aqui um double space, né? Um double space nos 2 minutos. Então a gente pode presenciar de repente uma movimentação de armadilha aqui dentro da abertura, somado, né, a este movimento aqui de double space, o que daria mais ou menos para essa região aqui dos 110.500, 110.550, né? O mercado teria esse range aqui para poder trabalhar. Mas caso o mercado aí ele venha desenvolver uma trap somado a um double space, somado a o mercado tentar ultrapassar a máxima do pregão de sexta-feira, a gente pode ter aí uma movimentação, uma oportunidade aí de um movimento de baixa para a abertura, tá? Então, isso daí, novamente, é especulação, certo? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser o sentimento do mercado para o dia de amanhã, tá? Lembrando que eu estou fazendo este vídeo aqui às 20 horas do domingo, tá? Então eu não tenho o sentimento do mercado, eu não sei como é que tá o desenvolvimento das bolsas aí afora. E tudo isso acaba colaborando aí para a gente ter um viés um pouquinho mais certeiro aí daquilo que pode estar acontecendo dentro do nosso pregão, beleza? Olhando aqui novamente para o gráfico de 15 minutos, deixa eu colocar aqui. Então, olhando novamente aqui para o gráfico de 15 minutos, a gente está em estado wide ainda, né? Temos um afastamento bem considerável da média móvel de 200 para a média móvel de 20, né? Então, isso daqui seria aquilo que a gente chama de estado wide. E a gente, uma vez que a gente está nesse estado e aqui a gente presencia uma 20 halt, né? Pode ser aí que a gente tenha a movimentação de realização da tendência de baixa para o índice, tá? Então a gente tem todos esses pontos aqui como pontos importantes para o pregão de amanhã e o viés do mercado é tendência de baixa, tá? Então tendência de baixa e uma possível realização, tá? Então a gente pode entender isso daqui, realização como movimento, né? Movimento de alta, tá? E aí é trabalhar com o contexto do mercado amanhã, entender como que ele vai reagir dentro desses pontos aqui que eu entendo como importante, e aí para ver se gera alguma oportunidade aí dentro daquilo que a gente pode estar aproveitando da movimentação, beleza? No caso do dólar, a gente tem uma semelhança bem parecida com o que a gente viu no mini índice, certo? Então a gente tem a situação de realização, o início do pullback do dólar, começando aqui com um cenário de double space também, né? Somado a uma tentativa aqui de rompimento, né? E o mercado ele faz esse rompimento aqui com uma barra elefante, dá uma pequena continuidade, mas já gera aí aquilo que a gente chama de engolfo, tá? Engolfo de baixa, tá? Esse engolfo de baixa aqui ele acaba sendo bem interessante, porque ele foi um engolfo que fechou abaixo dessa mínima.
Então esse movimento aqui foi um movimento aí que eu considero aí um movimento mais propício aí para gerar uma reversão, certo? Uma vez que o mercado ele faz o engolfo total da última barra, né? E esse movimento aqui acaba sendo bem interessante aí, pode gerar bastante oportunidade. Mas entendendo aqui a movimentação do dólar, nós temos aqui uma confluência bem interessante, tá? Eu quero ressaltar aqui a atenção de vocês para este nível. A gente tem uma confluência bem interessante com um espelhamento de Fibonacci, tá? Então, se a gente pegar e fazer o espelhamento da última movimentação do mercado, ou seja, daquela última barra elefante que tentou dar continuidade ao rompimento de alta, fazendo o espelhamento dessa barra aqui para baixo, a gente tem o retorno do nível de 161,8 para esta região aqui, né? Uma região de congestão, onde o mercado ele faz a típica movimentação, tá? Para quem estuda o SMC, a famosa movimentação de Rally Base Rally, né? Ou seja, uma RBR. Uma movimentação aí bem interessante que tem liquidez aqui que ainda não foi mitigada, tá? Teve níveis aqui que não foram mitigados, tem dinheiro sobrando aqui. Pode ser que o mercado venha buscar essas regiões, certo? Então esse ponto aqui a gente entende como ponto de suporte, né? Tudo que está abaixo do preço a gente vai entender como nível de suporte, tudo que está acima do preço a gente vai entender como nível de resistência. Somando isso às localizações das médias móveis de 200, média móvel de 20, espelhamentos de Fibonacci, e tudo aí que a gente pode utilizar dentro do nosso alcance para trazer aí o máximo grau de assertividade possível aí para a nossa análise, tá? Então esses são os pontos aí que eu considero pontos relevantes para o dólar, tá? O dólar ele fez uma movimentação mais interessante do que o índice dentro do pregão de sexta-feira, né? Continua lateral, né? A primeira barra de sexta-feira até a última, o mercado ele praticamente ficou num 0 a 0 tanto o índice quanto o dólar, né? Ele devolveu tudo, ficou bem lateralzinho dentro desse range maior aqui, mas foi uma movimentação um pouquinho mais limpa do que o nosso índice, né? Uma vez que na sexta-feira, se eu não me engano, teve vencimento de opções também, né? Então, para o dólar, a gente tem, né, novamente, esse ponto aqui, que acaba sendo um ponto importante, essa regiãozinha aqui, intermediária, que coincide com a média móvel de 20 períodos descendente, tá? Então, a média móvel aqui já está denunciando uma movimentação de baixa. A gente tem essa região superior aqui, que é a região da máxima do pregão de sexta-feira, mais uma região ainda que não foi mitigada lá do pregão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual o tempo gráfico que eu peguei. Então, lá do pregão do dia 4 de agosto, tá? Então, faz um certo tempo ainda que o mercado ele não veio testar esses pontos. Então, a gente pode ter ali um possível teste aí somado a uma rejeição desta região. E aí, uma vez que o mercado, dependendo da forma como ele se comportar aqui, a gente pode presenciar uma divergência de baixa, beleza? É uma movimentação aí que dá para se esperar para o dólar no dia de amanhã, certo? Então esses são os pontos aqui. A gente tem essa regiãozinha de suporte aqui abaixo, junto com a média móvel de 200, dependendo também do grau aí de abertura dentro do leilão, a gente pode ver aí uma movimentação de alta, beleza? Então, deixa eu dar uma para finalizar aqui, eu vou comentar aqui o estado da Feb4, né, para o dólar, ver se tem alguma Feb4. Então, ele se encontra dentro do mesmo cenário que a gente consegue desenhar para o índice. Então, a gente tem uma Feb4, tá? A gente tem uma Feb4 em estado wide, o que não é interessante para você operar a favor da Feb4, certo? A Feb4 seria mais interessante quando a gente tem uma congestão, né? Tudo está mais ou menos na mesma região. Aqui, os 4 itens que a gente precisa da Feb4, média móvel de 20, média móvel de 200, PDC, né? Região do fechamento, o último fundo e o último topo dentro desse último movimento, todos os 4 itens aí que a gente precisa estão muito afastados um do outro, tá? Então não é um movimento tão interessante aí para se operar Feb4, certo? Uma vez que a gente tem uma Feb4 em estado wide, a gente pode esperar aí uma movimentação de trap também, de falso rompimento aí dentro do movimento de abertura, beleza? Então dentro aí do dólar, a gente pode entender aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gráfico de 15 minutos,
Então, dentro do dólar aí, a gente tem uma movimentação, né, uma tendência aí, né, tendência de alta e uma movimentação de baixa, né? Exatamente o contrário aí daquilo que a gente desenhou para o índice, beleza? Lembrando que isso daqui não é uma verdade absoluta, uma vez que no índice eu tinha falado, né, que eu esperava uma movimentação de alta para o índice, só que no início do pregão eu entrei vendido na sexta-feira, né? Então eu estava posicionado na venda na sexta-feira e só depois o mercado ele foi dar a movimentação de alta. Então, muito do mercado não é de você saber o que vai acontecer, até porque ninguém tem essa certeza, certo? Se a pessoa tem a certeza daquilo que vai acontecer no mercado, eu tenho certeza que ela pegaria um empréstimo, né, de tudo e todos, entraria o mais alavancado possível e faria uma operação aí, né, daquela operação para se aposentar em um único dia, né? Como a gente não tem isso, então a gente tem assim só uma série de fatores aí, uma série de pistas aí do que pode estar acontecendo. E o mais importante aqui é você estar reagindo com aquilo que o mercado está fazendo e não querer estar certo. Beleza? Então é mais ou menos isso aí que eu entendo para o mercado no dia de amanhã. Pregão do dia 19 de setembro de 2022, beleza? Semana da super quarta aí, semana que tem bastante coisa aí para sair. Então, operem com cuidado, tá? Pode ser que o mercado aí fique um pouquinho mais sensível ao longo da segunda e terça-feira até a decisão de política monetária na quarta-feira do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Se você gostou do vídeo, se essas análises têm te ajudado, por favor, ó, deixa o like, comente aí abaixo se você gostou, se você tem alguma sugestão aí para o canal, para que eu possa trazer conteúdos cada vez melhores aí para vocês, beleza? Um abraço aí, bom pregão a todos. Valeu, falou.